pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam aproveitando os vídeos que eu coloco aqui no canal. Espero que vocês tenham visitado também a nossa página no Instagram. Lá eu faço live ao vivo, toda semana uma live. E são temas que são atuais, são temas que as pessoas mandam envio para mim, são temas que são dúvidas, são temas que são questionamentos, mas é muito legal porque as pessoas até interagem, né? Depois elas enviam mensagem, a gente vai papeando sobre alguns temas que é a necessidade de cada um. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que nós fizemos até a live no canal, e eu não deixei gravado, eu não costumo deixar a live gravada. Ontem eu tive até algumas reclamações sobre isso. Algumas pessoas reclamaram, inclusive meu esposo reclamou. Ele falou, poxa, você tem que deixar gravado, porque às vezes a pessoa pede, eu quero ver também alguma coisa que na hora faltou, ou rever. E foi muitas críticas de eu não ter deixado ela gravada, e eu falei assim, poxa, vou então fazer novamente um vídeo falando sobre o tema, porque é um tema muito atual e é respondendo a perguntas, tá? Nós falamos ontem sobre o namoro. Eu fiz várias anotações com vários tópicos para falar ontem. Não vou fazer tudo hoje porque eu não quero me alongar muito no vídeo, mas nós falamos sobre tópicos que te fazem entrar bem no casamento, porque as pessoas, foi uma semana assim muito ativa de temas sobre casamento. Vários assuntos, várias pessoas trouxeram suas questões, suas dores, trouxeram os problemas que estão tendo no relacionamento. E assim, foi uma semana de muita gente falando comigo sobre o divórcio, sobre a busca que está tendo, né, para poder conciliar, reconciliar um com o outro. E aí, esse tema são temas assim que as pessoas mandam até mensagem falando, né, que tá mal, o que eu posso fazer, me ajuda aí. E eu falei, eu vou começar a colocar alguns tópicos dentro daquilo que você pode impedir de ter no futuro um casamento, um relacionamento que não seja saudável. Porque as pessoas, elas entram dentro dos relacionamentos, e até eu comentei, né, sobre esses casos que às vezes as pessoas têm, né, acompanham, né, casos de família, casos não sei o quê, e que mostra, né, que é tudo muito rápido. A pessoa começa um relacionamento, vai morar junto e casa, sei lá o quê, daqui a pouco tá tendo filho, e quando vai ver, se mistura, né, as questões. Por quê? Porque não se resolveu as suas questões, não verificou no namoro sobre o que o outro gosta, o que o outro participa da vida dele, quem são as amizades, quem são os familiares, o que ele gosta de fazer, quais são os seus desejos e anseios, projetos. E aí você entra no relacionamento, e quando você está dentro deste relacionamento, você começa a ver que os projetos, os anseios daquela pessoa não são os mesmos seus. Não tem nada a ver com você, só que você já está ali, e você às vezes já está com filho, e quando você vai ver, às vezes tem muitos relacionamentos que se iniciam porque engravidou, né? Então assim, eu costumo dizer que a gravidez não é um motivo, às vezes, para você estar, né, ou não estar com alguém, mas muitas pessoas acham que é um grande motivo, e aí tem um relacionamento com transtorno, com gostos diferentes, com razões diferentes, mas aí dá para você entrar no relacionamento, você entrou, você estava grávido, você se deu a possibilidade de construir a família através disso, então vamos ajustar, que já é outro tema, né, que é pós-casamento, né? Mas hoje eu queria responder as perguntas. É claro e evidente que eu não vou fazer igual eu fiz ontem, que ontem nós conversamos, tivemos uma live de mais de uma hora e pouca. Então foi bem esmiuçado o tema, eu trouxe vários tópicos, eu esmiucei os tópicos todinho. Então assim, foi bem assim ativo, né, para as pessoas. Tinha gente de longe, né, que assistiu e que comentou depois. Então assim, vou trazer alguns tópicos que é para ajudar você a reconhecer e a entender quem é a pessoa ideal para estar do teu lado. Então é uma resposta sobre namoro, né? Quem namorar, como escolher, e eu achei que seria assim muito pertinente trazer alguns temas principais para cá, para a nossa conversa. Então eu coloquei assim, ontem eu coloquei para eles como um tema inicial, tudo começa aqui. Tudo começa aqui, né? O relacionamento, ele começa já
lá atrás, quando você começa a olhar e a gostar do que a pessoa está falando, está conversando, está agindo, o cheiro, a aparência, né? Então a gente já começa ali a ter uma tendência a estar com aquela pessoa. Eu coloquei assim, tudo começa aqui. Como? Dignidade foi o primeiro tópico que eu coloquei. Uma palavra que eu ontem falei até com o pessoal, uma palavra que está muito esquecida, que está muito degradê, né, que está muito apagada, né, dignidade. E quando fala assim dignidade, as pessoas pensam logo em outros tópicos, em outros temas, em outros assuntos, mas não pensam como ela tem uma essência verdadeira. O que é a dignidade dentro do você escolher alguém para estar com você? É a consciência do próprio valor. É o respeito que eu tenho por mim mesmo. Então, primeiro tópico, primeiro ponto primordial para você procurar alguém, escolher alguém, é você ter a consciência do seu real valor. De quem você é. Qual é o meu valor para mim? Porque as pessoas entram em relacionamentos inseguras, não se amam, não se conhecem, não se reconhecem como uma pessoa capaz. E aí elas entram no relacionamento esperando que o outro consiga preencher isso que eu não tenho. E quando ela vai ver, o outro não vai preencher aquilo. E aí começa as desilusões dentro do relacionamento. Então, assim, primeiro tópico, primeiro ponto, você já deve ter ouvido muito isso por aí, é eu reconhecer o meu real valor, quem eu sou. Então, diz respeito à dignidade, à consciência do próprio valor, do respeito que eu tenho por mim mesma. Ou seja, eu vou começar a ouvir o que aquela pessoa está falando, como que ela se comporta, quais são os amigos, os familiares, o ambiente em que ela vive. E aí eu vou analisar se aquilo ali faz parte daquilo que eu quero para a minha vida, porque eu sei o meu real valor, eu sei o que eu quero para a minha vida. Então, a dignidade, você ter respeito por você mesmo, faz com que você afaste de você o risco de entrar num relacionamento com uma pessoa que não tem uma visão que você tem da vida e do mundo. Quando eu sei e reconheço o meu real valor, quem eu sou, os meus anseios, os meus projetos, o que eu desejo construir, conquistar, eu não vou me envolver com uma pessoa que não me vê com esse valor que eu vejo. A questão é que as pessoas se envolvem em relacionamento com pessoas que não olham para ela com um real valor, né? Não olham para ela valorizando o que ela tem, quem ela é. Então, às vezes eu tenho um projeto, eu quero montar alguma coisa, eu falo muito isso com vocês, eu quero construir alguma coisa, eu quero morar em tal bairro, eu quero ter tantos filhos, e eu sei quais são os meus propósitos, o meu valor como pessoa, eu sei quem eu sou, o que eu desejo, então eu vou avaliar se essa pessoa que eu estou conhecendo, se ela tem respeito aos meus valores, se ela reconhece os meus valores, se ela tem os mesmos valores que eu tenho, então eu tenho que compreender que isso tem que bater. Então a pessoa, ela vai olhar para mim como eu me vejo, como alguém de real valor, como alguém que tem respeito por si próprio, e não tem como eu me envolver com uma pessoa que não me respeita. Porque se eu mesma já estou mostrando com minhas atitudes, atos e palavras que eu me respeito, é impossível eu me envolver com alguém que não tenha isso por mim. Não tem como. Outro ponto que eu coloquei que eu acho muito importante é a luz da razão. Ou seja, você vai ter que usar a sua razão, sair dessa coisa do romantismo, essa coisa de que amor, I love you, né? Sair dessa coisa do romantismo e ter a razão em alta, em pauta. Eu não posso achar que o perfume é maravilhoso, que coisa, né? Ai, aí a perna, o cabelo, tudo combina comigo. Não. Eu tenho que usar a minha luz da razão, eu tenho que raciocinar e ponderar e julgar, porque vai estar junto com a dignidade. Então eu tenho que ponderar se essa pessoa, independente do que ela traz como beleza interior ou exterior, se ela tem realmente condições de ser aquilo que as minhas expectativas como pessoa que se valoriza traz. Então, à luz da minha razão, eu tenho que raciocinar, ponderar, julgar se aquilo que ela faz, se aquilo que ela condiz com a vida dela vai condizer com a minha.
Porque às vezes a gente se envolve com pessoas que o âmbito de amizade não é o meu e não vai bater de encontro, não tem nada a ver comigo. Os gostos dela não são o meu, sabe? Aí eu vou, às vezes vejo a família, que gente, a família não tem nada a ver com aquilo que eu gostaria de estar dentro da minha casa, da minha residência, porque as pessoas esquecem que quando tá namorando, tá ali, né? E quando casa, quando tá junto, vai conviver dentro do ambiente familiar com aquelas pessoas. E aí vem aquela questão assim, não, Cris, mas depois eu mudo ele, depois eu mudo ela, depois eu transformo eles, e aí lá dentro do casamento a gente conversa e eu vou mudando o jeito dela, eu vou mudando o jeito dele. Não adianta entrar nessa. Você vai quebrar a cara se você pensar assim. Me desculpe, me perdoe por ser tão realista e pé no chão. A luz da razão é você compreender que o outro só vai abrir mão de algumas coisas da vida, que só vai mudar se ele quiser mudar. Quando as pessoas se envolvem, elas esquecem que o outro não está dentro da mão dela a possibilidade de transformar aquilo que o outro acredita. Não está dentro da tua mão. Não entra nessa de que eu tô namorando, mas daqui a pouco lá no casamento eu vou mudar, eu vou fazer acontecer. Não, sai disso. Não faz isso. Não prejudique a sua vida, o seu relacionamento, a sua maneira de estar vivendo a vida com uma tranquilidade. Não traga perturbação para a tua vida se você vai estar com uma pessoa achando que você vai começar a mudar ela, a transformar ela. Não vai. Quando nós entramos no relacionamento, nós deixamos de fazer algumas coisas porque nós optamos em fazê-las. E nós entendemos e compreendemos que aquilo ali não mais condiz com o meu relacionamento. Então a gente vai deixando. E aí você vai entendendo que está mudando, que está caminhando, mas tem coisas que as pessoas não abrem mão. Sabe? E aí você fica amarrado com uma pessoa que você acha que você ia mudar e não mudou ela. E aí começam os transtornos. E aí a pessoa vem, né, pra terapia, vem pedir ajuda e fala assim, mas é assim, assim, assim. Aí o outro responde, mas eu sempre fui assim, você me conheceu assim, agora você quer me mudar? Mas você me conheceu lá naquele lugar, agora quer me proibir de ir lá? Mas você sabia que era assim a minha família e meus amigos e agora você não quer aceitar dentro da nossa casa? Tá entendendo? É isso que acontece, a verdade é essa. Então, dignidade, quem eu sou, o meu real valor, o respeito que eu tenho por mim, à luz da razão, raciocinar, analisar, ponderar, julgar se tudo aquilo que a pessoa traz como valores dela condiz com aquilo que eu penso para mim. A prole, olha, eu coloquei isso porque assim, é uma questão também, as pessoas entram no casamento, entram no relacionamento, querem filhos, meu sonho, meu objetivo era ter filhos e o outro não quer. Ou então o outro fala assim, eu quero um filho só, não quero mais nenhum, acabou. E aí você não conversou sobre isso no namoro, você não falou nada sobre isso. Você queria ter uma casa cheia de crianças, você queria ter vários filhos. Você quer filho e o outro não quer filho nenhum. Já conversou com uma pessoa que está do teu lado? Quantos filhos você deseja ter? Já conversou? Você sabe quantos filhos eu gostaria de ter? Já conversou quantos filhos eu gostaria de ter? Você quer ter filhos? Porque as pessoas entram assim apagadas, desligadas para a vida. Aí quando entra dentro do relacionamento, começam as questões. Porque eu quero ter filho, ele não quer ter filho, ela não quer ter filho, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 4 filhos, eu quero ter 5 filhos, sei lá quantos, e o outro não quer filho nenhum. Tem que conversar, gente. Tem que conversar. As pessoas hoje entram num relacionamento muito na carne, sabe? Muito na carne, é tudo muito carne, é muito fácil. A nossa vida hoje sexual é muito fácil. Então, assim, não é a carne, é a razão. É eu ter a compreensão de que eu preciso dialogar com aquela pessoa para ver se ela tem os mesmos anseios que eu tenho. Fechou? Vamos para outra. Aborto dentro do casamento. Engravidou, não era a hora. Não. Parece mentira falar isso, mas é verdade. Tem muita gente que passa por isso e muitos casais têm esse tipo de questionamento, atrito no meio do casamento. As pessoas precisam conversar sobre filhos, precisam conversar sobre a vida familiar, precisam conversar sobre os seus desejos, anseios, precisam conversar. Precisam dialogar, comer uma pizza, bater um papo. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que foi sua semana? Sabe? O que você gosta de comer? Macarrão, arroz, salada? E vai observando como que ela come, se ela te dá o cardápio para você se atender. Eu tava uma vez no restaurante
E a pessoa sentou um casal e assim, o garçom veio com o cardápio, deu pra menina. O cara puxou da mão da menina e começou a ler o cardápio e a menina ficou lá. Gente, ele cede o cardápio para você escolher, ele se aconchega com você para ver o cardápio juntinho com você, ele tem carinho, atenção em lidar com você. Como que tá isso? Vamos sentar num restaurante. Ah, não tem dinheiro pro restaurante, então vai no trailer, vai comer aquele hambúrguer maravilhoso que tem nos trailers, na rua, vai comer pizza, sei lá o que você vai fazer na tua vida, mas conversa. Vá para um ambiente cheio de gente para você poder dialogar e ver como a pessoa age do teu lado diante de uma multidão. Isso é muito importante. Aí você vai ver que a pessoa, ou ela ou ele, não gosta nem de multidão. Aí eu não gosto de sair não. Sair para quê? Comer fora, gastar dinheiro. Veja tudo antes para depois não chorar, tá? Anticoncepcional. Eita, Lelê, anticoncepcional. Cris, como que pode? Eu não posso tomar anticoncepcional, eu passo mal, eu me sinto mal. E ele não quer agir nada, não quer me ajudar em nada. Gente, conversem antes sobre tudo. Vem cá, meu querido, se eu tomar anticoncepcional e me fizer mal, o que a gente pode fazer? Como é que vai ser? Tem tabela. Você vai respeitar? Se eu não, naquele momento, não puder tomar medicamento nenhum, você vai respeitar? Vai fazer tabela? Ai, tabela tão careta, tão antigo. Gente, é tão atual, é que o mundo hoje é tudo muito prático, né? Uma injeção, anticoncepcional, tudo muito prático. Mas a tabela é atual, tem muita gente que usa. Eu mesma fui uma que fiz tabela durante muito tempo. Gente, é a atualidade, é o mundo real, palpável. Se você ficar doente, se você ficar de cama, como é que vai ser? Se ele não consegue fazer uma tabela, ele vai arrumar uma mulher na rua para enquanto você está doente? Ai, porque eu preciso me aliviar da minha vida, né? Porque sabe o que é, né? É assim? Como é que vai ser isso se eu tiver de cama, se eu tiver acamado, se eu tiver muito mal? A pessoa vai virar as costas e vai pra rua fazer o que não pode fazer comigo naquele momento? Se eu tiver um câncer, se eu tiver uma doença séria, você está preparado para estar do meu lado em qualquer momento? Se eu não puder tomar anticoncepcional, o que nós vamos fazer? Conversa! Conversa! Se eu começar a passar mal, se eu começar isso, conversa! Ajeita as coisas antes de entrar numa casa juntos, antes de fechar parceria eterna. Oh, poxa vida, as pessoas não entendem isso. Não param para conversar sobre detalhes que são super importantes dentro do relacionamento. Outro tópico. Práticas contrárias. Costumes, hábitos e realidades. Ou seja, eu não gosto de lidar com quem bebe. Um exemplo, tá, gente? Aí, o meu companheiro, a minha companheira, todos os amigos, todo o envolvimento, a família, tudo é, né, aquela coisa todo final de semana. Como isso? Práticas e costumes que não são as minhas. Quer ver outra? As nossas religiões são diferentes. Beleza, a gente se entende, a gente conversa, tá tudo certo. E quando tem filho, quem vai levar, onde, como vai ser isso? Já conversou sobre isso? Ah, mas isso é bobagem, depois a gente ajusta. Eu já falei com ela, com ele, tá tudo certo, Cris. Não, não tá tudo certo, querido, que depois que casa muda. Muda porque, na verdade, é tá, depois a gente vê isso. Sabe, quais são as práticas contrárias àquilo que eu acredito? Quais são os costumes, os hábitos, a realidade? Quais são as crenças dessa pessoa? Condiz com aquilo que eu quero? Não fechem os olhos para esses tópicos que eu estou passando para vocês. Não fechem os olhos para essas coisas que são sérias dentro do namoro, para que vocês possam entrar dentro do relacionamento com maturidade, com a razão ativa, com dignidade. Entendam que isso é importante. Vamos para outra. Gravidez indesejada. Estamos lá, o nosso projeto era fazer uma casa, era construir, era trabalhar, construir, para depois engravidar. E aí eu engravido sem querer. E aí? O que a gente faz? Como que é a reação dessa pessoa? Porque se você já passou por esses tópicos anteriores e você sabe que vocês têm uma parceria, tem, sabe, a consciência do que é melhor para a família, se você sabe que ambos se respeitam, ambos sabem andar conforme a razão sem tirar nada daquilo que é propósito de vocês, o que vocês vão fazer? Vão sentar e conversar e falar, olha, a gente vai ter que reajustar aqui, porque nós engravidamos, e agora a gente vai ter que reajustar aqui, vai dar tudo certo. Tá assim esse relacionamento, esse namoro? Você acha que vai ter essa estrutura de ambos os lados? Como é que tá isso? Esse vídeo aqui é para homens e mulheres, para pessoas que estão no namoro e que querem entrar num relacionamento saudável, tá? Vamos embora.
Os inimigos do amor conjugal, sabe quais são? Vocês sabem quais são os inimigos do amor conjugal? Ah, Cris, eu não faço a mínima ideia. São os amigos? Não, às vezes é você mesmo, querido. Sabe por quê? Ah, tem um filho. E aí eu me dedico totalmente àquele filho e esqueço totalmente quem está do meu lado. Me dedico totalmente àquela criança e eu esqueço. Sabe? A pessoa não percebe que essa pessoa... ela já era assim, ela era super possessiva com um da família, super grudada com um amigo, e ela não percebe que quando casar, ela tá super grudada contigo, quando casar, ou ele, quando casar vai passar a ser super grudado com aquele filho. Tem gente que só vai mudando o grude-grude, só vai mudando quem sustenta as suas mazelas, só vai mudando os endereços. E aí daqui a pouco te descarta como parceria e começa a grudar naquele filho, porque o filho é tudo pra mim. O casamento pode acabar, mas o filho é tudo pra mim. Tem que analisar se a pessoa é uma pessoa carente de atenção, carente de amor, carente, porque você não vai cuidar, não vai curar a carência dessa pessoa. Parem de achar que vocês vão fazer o milagre na vida do outro. Ninguém pode entrar no relacionamento achando que é a cura do outro. Vocês não são a cura do outro. Pelo amor de Deus, entendam isso. E eu anotei também fidelidade. Ai, que palavra careta, cafona, brega, degradê. O zelo, cuidado e lealdade para com o outro. Quando eu não estou com a pessoa, estou no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha família, aonde essa pessoa anda, ela continua entendendo que a fidelidade faz parte de zelar, de ser leal ao nosso relacionamento. Porque as pessoas, elas às vezes, elas vêm e falam, porque o casamento tá assim, fui traída. Só que aí no meio do diálogo com aqueles dois, você percebe que essas traições já aconteciam no namoro. E a pessoa só mudou o tópico. Acontecia no namoro, eu perdoei, eu desculpei, foi com meu melhor amigo, com minha melhor amiga, porque eu peguei a ligação, porque eu peguei no zap, porque não sei o quê. E aí casa assim mesmo, gente. E aí quando chega dentro do relacionamento, que é fidelidade, gente, lembra que eu falei aqui atrás? Meu valor, meu respeito próprio, eu me amo. Eu não posso estar com alguém que longe de mim não me respeita e não é leal à minha pessoa. Ponto final. Aí eu uso a razão para quê? Já no namoro dar o chutinho nessa pessoa e mandar ela, ó, puf, embora. Porque fidelidade faz parte de zelar, de ter cuidado com o outro, mesmo o outro não estando comigo. Eu tô aqui, tô ali, tô acolá, tô trabalhando, tô correndo atrás, tô fazendo as coisas, tô correndo na frente, como eu costumo dizer. E aí mesmo assim eu compreendo que eu respeito a mim mesma, tenho dignidade e eu tenho uma razão suficiente, ativa, para compreender que eu tenho que me respeitar não traindo a quem eu amo. Ponto final. Ponto final. E Zé Fini. União e separação. Ou seja, eu já vi pessoas falarem assim, mas eu falei para fulano, no namoro eu falei que se eu sentisse que estava fazendo ela sofrer ou ele sofrer, eu iria pedir o divórcio. Poxa, você ouviu isso o namoro inteiro e casou-se mesmo com essa pessoa? Essa pessoa falou o namoro inteiro para você que se te fizesse sofrer ia te dar o divórcio como brinde para não sofrer comigo. Não é mais fácil ter falado para você, se em algum momento eu senti que estou te fazendo sofrer, você me fala para que eu mude. Ou seja, a pessoa tá te falando que ela não tá nem aí para uma união eterna, para a vida toda, não quer fazer 50, 60 anos de casado contigo, ela não tá nem aí. Ela já entra no casamento sabendo que se não der certo vai divorciar e você não conversou sobre isso. Senta no restaurante, gente, senta na praça da cidade. E aí, querido, casamento para você significa o quê? É união para sempre? O que significa? O que te faria, né, não estar comigo? Tem que saber, se eu fosse traído. Então você tem que entender que naquele relacionamento vocês dois têm que ter fidelidade com o outro, beleza. Mas se a pessoa entra no casamento, no relacionamento, seja lá como for, achando que qualquer coisa que aconteça, eu dou o divórcio, eu peço o divórcio, ela não está disposta a mudar.
ela não está disposta a compreender e a ouvir as suas reclamações, a entender que ela precisa mudar. Eu dei até um exemplo na live falando o seguinte: eu odiava, não gostava e não gosto muito de sapato na porta, né? E aí você aquele monte de calçado na porta que você tem que pisar, passar por cima, aquela coisa. Quando eu me casei, o meu esposo tinha o hábito de quê? Entrar e deixar o sapatinho dele na porta. Aquilo, eu falava, gente, aquilo me acabava. E eu falava com ele, né, e tal. Aí um belo dia eu falei, olha só, sapatinho na porta me tira, sabe, é o meu dispositivo, tira totalmente a minha, não dá pra mim. Conversei com ele sério, falei, não dá, me irrita. E eu quando chegava, eu tirava o sapato dele. Aí o que aconteceu? Tivemos uma conversa, e aí nós temos um gato também que começou a adorar dormir dentro do sapato dele, colaborou comigo, o Mardoqueu me ajudou nesse ponto. E aí ele passou a pegar o sapatinho dele depois da nossa conversa, a colocar em pé ao lado da porta. Ponto. Acabou. Então assim, se a pessoa está disposta a mudar nos pequenos detalhes, ela vai estar disposta a mudar nos maiores também. Entenderam? Então assim, vocês têm que compreender que as coisas têm que ser transformadas através do diálogo, da compreensão, da mudança, do retorno, do arrependimento. Vamos entender que para estar com alguém eternamente para sempre é compreender que a pessoa tem que estar disposto à mudança. E não eu que vou mudar ela. Ela é que vai ceder, porque ela sabe que precisa ceder para que nós possamos estar juntos. Então, o que essa pessoa pensa sobre isso? O que aquela pessoa pensa sobre casamento? Ela pensa que casamento é entrar nele e divorciar de uma hora para outra ou não? Então, como ser aberta à vida hoje, né? Porque assim, o mundo hoje é abertura. Tudo é livre, tudo pode, tudo é possível. Como ser aberto na vida hoje sendo casado? Como ser aberto à vida hoje? Já no namoro, vocês vão ter que entrar num acordo e compreender que certas coisas precisam ser modificadas, porque a vida do namoro não é a mesma vida do casamento. A vida financeira não é a mesma vida, nada é a mesma vida. Então, a gente tem que saber quais são os princípios, novamente, e valores do outro, o que ele quer para a vida dele. E aí, a gente vai falar também sobre vida financeira, porque se eu tenho a intenção de crescer, de trabalhar, de produzir, de fazer acontecer, de crescer, eu tenho que estar com alguém que tenha a intenção de ou caminhar ao meu lado em crescimento ou me apoiar no meu crescimento. Porque as pessoas, elas começam a reclamar que a mulher ganha mais. Às vezes a mulher está ganhando mais, mas ela continua uma pessoa humilde, simples e está compreendendo que o outro tem a posição diferente. Mas dentro do casamento, a pessoa às vezes não consegue aceitar que a mulher ganhe mais do que o homem. Gente, não viu no namoro que essa pessoa era irredutível, que ela era uma pessoa que não aceitava que você crescesse? E aí você tem vários projetos, vários objetivos e nunca conversou sobre isso? Para a pessoa ver e sentir um cheiro de que você vai florescer no futuro? Entendamos o seguinte, nós temos que, tudo isso que eu estou falando, avaliar no namoro. Ai, Cris, mas é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. Sabe por que é difícil? Porque ninguém quer abrir mão. Ninguém quer sofrer o prejuízo de perder, de tirar do lado uma pessoa que já sabe que lá na frente vai ser cheiro de morte, morte emocional. Ninguém quer abrir mão da pessoa que sabe que lá na frente vai destruir os meus sonhos, projetos e objetivos. Ninguém quer abrir mão, porque é mais gostoso estar ali naquela coisa, naquele beijo, naquele abraço, do que viver a vida real. Nós temos que aprender a viver a vida real. A vida real é que você não pode construir uma família baseado em nada, uma casa posta na areia, que qualquer tempestade vai derrubá-la. Nós não podemos ter filhos dentro de lares que não são sólidos, de lares que não têm condição nenhuma de educar, de ensinar, de construir na vida do filho a dignidade, o amor próprio, o que ele precisa para se sustentar nesta vida como uma pessoa que sabe o que quer e que sabe quem ele é. Pais que amam os seus filhos são pais maduros, que sabem falar sim, que sabem falar não e que sabem dar limite e frustrar os seus filhos, porque o filho precisa sofrer frustração. Agora, no namoro não conversou nada disso. Quando tem filho, um diz que sim, outro diz que não, começa o atrito. Um diz que vai dar, outro diz que não, começa o atrito. Um quer botar em escola particular, o outro quer botar na escola pública, começa o atrito. Não conversou nada disso no namoro?
Não teve o diálogo suficiente para esses pontos que eu coloquei para vocês? Não entenderam que o namoro é o lugar aonde você tem que ou dispensar ou pegar essa pessoa e falar, é você, entendi que é você. O namoro é o lugar aonde você vai fazer a sua escolha. O namoro é o lugar onde você vai fazer todos os testes possíveis para que você compreenda se é boa ou não essa pessoa para estar do teu lado. Agora eu sou traído no namoro e caso com essa pessoa? A pessoa não me respeita no namoro, não fala direito comigo, não me dá o cardápio, o garçom me dá o cardápio na minha mão e toma da minha mão. Sai do carro, batendo porta, sai entrando pelo lugar dentro, me esquece que eu tô lá atrás andando ainda. E eu quero essa pessoa do meu lado? Como assim? Eu tô falando isso para homens e mulheres que querem ter uma vida saudável dentro dos seus relacionamentos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos compreender que o namoro não é para sempre. O namoro é para namorar e desmanchar se necessário for. Vai sofrer, vai doer, vai ser triste? Vai, não vou mentir, vai. Mas é melhor você sofrer hoje porque você abriu mão de uma coisa que não vai te fazer bem no futuro do que você sofrer lá na frente. É melhor você sofrer hoje o prejuízo, aprender, crescer, entender o que é a vida, ter inteligência emocional, do que depois lá na frente ficar com um processo nas costas, porque o casamento ele age às vezes no litigioso, dentro de vida financeira, dentro de visita de filhos, e aí começa aquela briga, começa aquela coisa sem necessidade, desnecessário. Porque você não soube fazer uma análise, uma avaliação real do que você quer para a sua vida. O que você deseja para a sua vida. Esses são os tópicos que eu trouxe. Vale a pena estar com alguém? Vale. Vale muito a pena. Casamento é uma coisa extraordinária. Mas o casamento ele é extraordinário quando você tá com a pessoa que é realmente extraordinária e que vai trazer para você mais benefício do que malefício. Atritos teremos dentro do relacionamento, dentro do casamento, teremos, mas atritos que o casamento vai trazer, atritos que eu desconhecia até aquele momento, não. Nós vamos ter outros atritos? Vamos, coisas que o casamento vai trazer, mas nós vamos ter condições de resolvê-las, por quê? Porque a parte do namoro ficou para trás, nós já resolvemos lá atrás, nós já visualizamos lá atrás, nós já fizemos a escolha lá atrás, nós já definimos lá atrás. Então daqui para cá são novos atritos que o casamento, o relacionamento a dois dentro do espaço, dentro do ambiente familiar, exige que tenha. Mas só que as pessoas entram nesse ponto aqui, do relacionamento, de morar junto, de casar, de estar ali, entram aqui sem resolver daqui para trás, não conheciam nada do outro, não sabem nem o que gosta de comer, a cor que gosta de vestir, não sabia nada do outro. E aí entra dentro desse relacionamento trazendo um monte de lixo lá de trás, ou traz para dentro do relacionamento mágoas que não foram resolvidas e solucionadas no namoro e que não seriam, porque teve traição e não pediu desculpa e não foi, sabe? E aí assim, já traiu no namoro, não adianta nem pedir desculpa, gente, não precisa nem pedir perdão, porque vai trair lá dentro do casamento. Já não te respeitava lá no namoro, não vai respeitar no casamento. Já não gostava de que você estava crescendo, estava despontando, estava ganhando mais, não vai respeitar dentro do casamento, entendam isso. As pessoas entram dentro de certos relacionamentos doentios, trazendo, aí vira e fala assim, ai, mas nunca foi assim, agora que... Não, gente, sempre foi. Você que não soube fazer isso que eu coloquei aqui, ó, luz da razão. Você que não soube raciocinar, ponderar e julgar. Ei, peraí, o que essa pessoa está falando? Peraí, deixa eu ouvir direito. Quietinho, ó. O livro Monge Executivo, que eu falo sempre com vocês sobre ele, eu já li mais 5 vezes, fala sobre isso. Inteligência emocional, quietinho, tô só ouvindo, ó. Deixa o outro falar. Deixa falar para você ouvir tudo quanto é bobagem, besteira, analisar e, ó, descartar. Fechou? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a resposta de como ter um namoro saudável, de como ter um casamento ao menos equilibrado, com novos atritos, com novas situações, porque as do namoro já resolvemos no namoro, as do namoro já conversamos no namoro, a do namoro já foi resolvida, já foi vista lá atrás. Ótimo dia, ótima semana para todos e até o nosso próximo vídeo. Até lá, gente!